Irmãos e irmãs, seja muito bem-vindo ao canal Diário de Restauração, a paz do Senhor Jesus. Você que está aí nos acompanhando, você que é inscrito no canal, muito obrigado pelo seu apoio, pela sua força. Isso nos motiva a cada vez mais nos colocarmos na posição em que Deus quer, para que Ele nos use e nos traga sempre uma palavra que edifique a nossa alma, que fortaleça o nosso espírito nesse processo que nós chamamos de deserto, né? E pode ter certeza de uma coisa, irmãos. Neste momento de deserto, muitas vezes vai ser só você, Deus e a sua fé. Existem lugares em que Deus nos coloca, situações que Deus nos coloca, que é só Ele quem nos tira. E o deserto é um desses lugares. É um lugar de tratamento, é um lugar de confronto, é um lugar onde você vai descobrir quem você realmente é. Vai descobrir que você não era aquela esposa linda, maravilhosa que você achava que era, nem você o maridão dos sonhos da sua mulher, né? Com o passar do dia, da convivência, alguns defeitos serão colocados à vista, e isso é perfeitamente normal, porque nós somos humanos e nós precisamos aprender a conviver com essas diferenças. O que causa muitas das vezes a separação é exatamente a falta de entendimento com relação a essas diferenças. Você foi criado de uma forma, o seu marido, a sua esposa foi criado de outra forma, e viver junto, debaixo do mesmo teto, com criações diferentes, pelo menos num primeiro instante, vai dar conflito, senão lá na frente também esse conflito vai aparecer. Mas o que Deus quer nos mostrar é que existe uma estratégia dada pelo Espírito Santo para que nós saibamos conviver com essas diferenças em harmonia, em paz, em amor. Sejamos felizes, né? Que nós consigamos ser felizes mesmo com essas diferenças. O que faz com que muita gente desista da caminhada é muitas das vezes não entender, não ter a visão de Deus para isso que você está vivendo. Não adianta olhar na perspectiva dos seus olhos, do seu entendimento, porque o seu entendimento, meu entendimento, nós somos falhos, nós somos fracos, e nós vamos ser tendenciosos a puxar a sardinha para a nossa brasa. Nós temos uma facilidade tremenda, e eu já disse aqui em outros vídeos, de apontar os erros dos outros, o pecado do outro. Mas quando é o seu, aí temos uma dificuldade. Isso Deus vai tratando e vai trabalhando no deserto para que nós saiamos daqui cada vez mais semelhantes a Cristo. Jesus é o nosso alvo, Jesus é o nosso norte. E nós temos que procurar ser igual a Ele, chegarmos o mais próximo dele possível. E isso é possível. A Bíblia diz: sede santos como eu sou santo. O Senhor nos deu uma ordem e nunca nos daria uma ordem que seria impossível de nós cumprirmos. Mas antes que nós entremos na palavra propriamente dita, a palavra que o Senhor colocou no meu coração para dividir com você, eu gostaria de pedir que você se inscreva no canal, que você acione o sino de notificações para ser avisado quando novos vídeos forem postados. Assim você ajuda no crescimento do canal também, compartilhando esse vídeo. Essa mensagem pode ser uma bênção para você, mas pode ser uma bênção ainda maior para alguém que esteja passando pelo mesmo processo. E que você deixe o seu joia, o seu like, como muitos gostam de dizer, porque isso ajuda a nos qualificar no YouTube e o canal ser divulgado para mais pessoas que precisem dessa palavra, uma palavra de vida. A Bíblia diz que o Senhor veio para que nós tenhamos vida. E não simplesmente uma vida, mas uma vida com abundância. Uma vida plena. E muitos não estão conseguindo viver essa vida plena por falta de visão espiritual. Nós precisamos entender que o casamento foi criado por Deus. Deus é espírito. E tudo que Deus cria tem uma fonte espiritual. Então, quando algum problema surge, por nós termos colocado as nossas mãos, precisamos ir à fonte. A fonte é o espiritual. Entendermos por que saiu da linha, por que saiu do trilho por um momento. E o Senhor com certeza vai nos dar a direção certa, a estratégia certa contida na sua palavra. Tudo aquilo que eu disser, que quem quer que seja diga, falando-se de Deus, tem que ter uma base bíblica. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Ele prometendo, Ele vai cumprir. E nada do que Ele fala está em desconformidade com a sua própria palavra. Deus não se contradiz.
Então, quando alguém lhe disser algo, confirme na palavra, porque aí sim você vai ter certeza que é Deus falando com você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 22, o Senhor me chamou a atenção para algo maravilhoso. Vamos dividir isso. Só o título já traz um impacto tremendo. Deus manda Abraão sacrificar Isaque. Nós bem sabemos que Isaque era o filho da promessa, o único filho que Abraão tinha. E vamos ver o que o texto nos diz. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e saiu com seu jumento, pôs sela em seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho. Partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. Tomou o fogo e o cutelo na sua mão e seguiram juntos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é interessante quando nós analisamos os pormenores, os detalhes da palavra de Deus e nós conseguimos descobrir alguns segredos, alguns princípios que nos podem nos proporcionar a tão sonhada vitória, a tão chegada à terra prometida. Nós precisamos entender que esse processo de restauração, ele não é uma restauração de casamento, e sim uma restauração pessoal. O casamento, como eu disse, criado por um Deus santo e perfeito, o casamento em si, a instituição, ela é perfeita. O que atrapalha o casamento são os homens, que colocam as suas mãos, que colocam os seus conceitos, os seus pré-conceitos e faz uma verdadeira bagunça. Aí, para acertar essa bagunça, Deus nos leva ao deserto. E quando Deus nos leva ao deserto, Ele tem um propósito muito claro e definido, que é a restauração pessoal. Às vezes Deus escolhe como sempre, na maioria das vezes Deus escolhe um do casal para colocá-lo no deserto e tratar essa pessoa. Tratando esse marido, tratando essa esposa, ele passa a ser a vitrine da manifestação do poder de Deus. Depois que essa pessoa é tratada, curada, liberta, transformada pelo poder de Deus, ela passa a ser uma vitrine. Todos começam a observar essa mudança que o Espírito Santo operou em nós. O que muitos se cansam e pensam em desistir é exatamente por não ter essa visão de Deus. Não adianta você olhar com o seu mestrado, com a sua faculdade, com o seu conhecimento teológico, escatológico, nada disso funciona no processo do deserto. Porque ali é um tratamento você e Deus. O seu conhecimento para Deus, a Bíblia diz que é como trapo de imundícia, é lixo. Não vai servir de nada esse seu conhecimento exacerbado da palavra de Deus. Não. O que vai servir e o que Deus quer de nós nesse deserto é obediência. E nós vamos aprender aqui com Abraão o que significa obediência aos olhos de Deus. A obediência aos olhos de Deus é uma obediência cega. Tem uma palavrinha-chave aí, cega. Porque quando Deus disse para Abraão, chamou Abraão respondeu prontamente. E Deus disse para Abraão o seguinte, olha, pega o teu filho, o teu único filho, que você esperou tanto tempo para ter, da sua própria entranha, como diz a palavra, e você vai oferecê-lo em sacrifício para mim no monte que eu vou te mostrar. E aqui o texto, se você lê-lo até o final, você não vai ver em ponto algum Abraão discutindo com Deus, tentando barganhar com Deus, tentando entender por quê, para quê, o que o Senhor quer. Não, ele simplesmente obedeceu. Nesse processo de deserto, irmão e irmã, entenda uma coisa, Deus não precisa da sua ajuda.
Deus precisa da sua obediência. É na sua obediência que o poder de Deus será manifesto e que muitos ao seu redor que não conhecem ao Senhor passarão a conhecer e saber que há Deus na sua vida, pela obediência. E quando Abraão pega Isaac, pega lá todo o material para o holocausto, o cutelo, a lenha, o fogo, ele ainda pegou 2 moços dele, 2 servos dele para acompanhá-lo. Irmãos, nós vamos ver aqui que quando Abraão levantou os olhos, ele levantou depois de 3 dias de caminhada. 3 dias Abraão ficou caminhando dia e noite, provavelmente. Se descansou, descansou muito pouco, tá? 3 dias para chegar próximo do local. Ele ainda não tinha chegado ao local, ele chegou próximo. Porque a Bíblia diz que ele levantou os olhos e viu o lugar de longe. Ainda faltava um bom pedaço para essa caminhada. E Abraão disse para os servos dele, fica aqui que eu vou ali com o moço para sacrificar. Nós vamos adorar. A palavra de Abraão foi essa, ele foi adorar. Vai entendendo o mistério. Ele foi adorar e voltaria. Ele sabia que Deus receberia dele adoração e não sacrifício. Sacrifício para Deus é um coração quebrantado e contrito, como diz o Salmo 51. Esse agrada a Deus. Uma obediência cega é o que Deus requer de mim e de você, principalmente nesse deserto onde a nossa vista fica assim turvada. Você pega nas mãos do Senhor e deixa Ele te conduzir, né? Então quando Abraão chegou e ele chegou até o monte, o filho Isaac perguntou para ele, pai, olha só, tem aqui a lenha, tem o cutelo, tem o fogo, mas cadê o animal para o holocausto? E Abraão, ainda numa obediência e numa confiança absurda em Deus, ele disse, olha, segura aí que Deus vai prover o sacrifício. Ainda não tinha chegado a hora do sacrifício. Ainda não era a hora do sacrifício. Por isso que lá no pé do monte, Abraão disse que subiria para adorar. Para adorar. Até o sacrifício de Abraão era uma forma dele adorar a Deus. Então, irmãos, vamos transportar isso para o momento em que nós vivemos. Deus requis de você, o seu marido, a sua esposa. Ele chegou meio que sutilmente e disse para você, me oferece o teu marido, a tua esposa em sacrifício. E o que você fez? Você obedeceu cegamente? Você pegou todo o material para uma adoração perfeita e foi oferecer ao Senhor? Ou você ficou murmurando? Ou você falou, Senhor, por quê? Senhor, o meu marido, a minha esposa, eu demorei tanto para arrumar esse homem, essa mulher. Nós éramos tão felizes, nós temos tantos filhos. Será que você ficou reclamando, murmurando, colocando impedimentos para entregar aquilo que supostamente Deus te deu? Porque eu vejo muita gente dizendo que o meu casamento foi de Deus, o meu marido, a minha esposa, foi Deus quem me deu, então já não te pertence mais. Parte-se desse princípio. Então você tem uma coisa que não é sua, você está só administrando. Então quando o dono chega e pede, você tem que devolver sem questionamentos. É o que Deus fez com Abraão. Pediu a ele o filho que ele tanto pedia ao Senhor. Ele pediu ao Senhor um filho, o Senhor o deu. Então esse filho já não era mais de Abraão, era o filho do Senhor que Deus tinha emprestado para Abraão. Então não era para Abraão se apegar ao filho. E hoje eu vejo que muitos casamentos têm sido destruídos, têm sido separados, vamos dizer assim, fica uma palavra mais suave. Porque muitos maridos e esposas colocam o cônjuge no lugar de Deus. Coloca o esposo, coloca a esposa no trono do seu coração. A esposa é tudo, o marido é tudo, é uma adoração tremenda. Então quando lhe é retirado, fica um desespero total. É o que nós chamamos a primeira fase do deserto, né? É aquele desespero, é chorar o dia inteiro, a noite inteira, é sentir falta disso, é cheirar a roupa, é querer isso, é querer aquilo, né? E aí eu vou te dizer uma coisinha, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida, no trono do seu coração, Deus arranca. Deus requer de nós uma adoração perfeita. Deus requer de nós uma adoração santa. Uma adoração a Ele. É por isso que Ele te leva para o deserto. Porque quando Ele te leva, só Ele te tira. Porque se você sair sozinho, pela sua capacidade intelectual, na força do seu braço, você nunca vai glorificar a Deus. E não vai ter aprendido a lição que Deus tanto quis te ensinar.
Depender única e exclusivamente dele. O Senhor tem que ser a sua alegria, tem que ser o seu sustento, tem que ser o seu riso, o seu choro, tem que ser o seu tudo. Esse é o Deus que nós servimos e é isso que ele espera de nós. Uma obediência cega. Ele permitiu que o seu marido se fosse, ele permitiu que a tua esposa se fosse, para saber o que é que tinha no seu coração. Se você permaneceria fiel a ele ou não. Existem muitos grupos de WhatsApp, Telegram, os aplicativos aí de restauração. Eu já participei de muitos deles. E eu fico triste, aborrecido, porque a pessoa entra, espera uma receita de bolo, né? Vou te passar aqui, ó, os ingredientes. Compra, faz isso aqui que vai dar certo. Não existe isso, irmão. Cada caso é um caso. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus te conhecia desde o ventre da sua mãe e já te chamava pelo nome quando você ainda nem existia. Esse é o nosso Deus. E quando ele te criou para o louvor da glória dele e não do esposo, não da esposa, não de filhos, não de trabalho, não de carro. Então, quando Deus permite essa separação, ela é momentânea. Eu vou tratar contigo e te fazer entender, primeiro, quem você era. Quem você era como marido, quem você era como esposa. Você está num local de confronto. Você vai descobrir quem você é sem máscara, sem fantasia, sem mentira, sem engano. Porque aos olhos de Deus, nós somos como que pessoas nuas. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. E aí você começa a ser confrontado. E Deus te mostra aonde você errou. Se você abrir o teu coração e entender, Deus vai te mostrar quem você era. E se você permitir, Ele vai te consertar e fazer de você uma nova pessoa. E aí quando você for transformado nesta nova pessoa, o próprio Espírito Santo se encarrega de dizer para o teu marido e para a tua esposa, olha lá o que eu fiz com ele, olha lá o que eu fiz com ela. Gente, é uma pessoa diferente, você passa a ser uma pessoa atraente, atrativa, há um brilho diferente nos seus olhos, o seu jeito de andar mudou, o seu jeito de se vestir mudou, tudo muda. O seu jeito de pensar e de ver as situações, tudo isso muda quando você permite que Deus, e tão somente Ele, através do Espírito Santo, faça uma obra de transformação na sua vida. Deus começa a obra dele de dentro para fora. Deus começa a transformar o seu caráter. Você passa a ser uma nova pessoa. Aquilo que você não fazia, você passa a fazer. Aquilo que era errado, você já tem nojo daquilo. Você já começa a se incomodar com alguma coisa errada. É essa pessoa, é esse homem, essa mulher que Deus quer colocar de pé, quer fazer de novo. É nesse deserto que você vai sair cantando o hino da vitória, mas uma nova pessoa. Dias tristes, dias maus, eles vêm sim. Nós não podemos impedir que esses dias tristes e maus venham, mas nós podemos e devemos impedir que eles fiquem, porque nós fomos criados para adorar a Deus. Então, irmãos e irmãs, vamos aprender com o exemplo de Abraão, que quando Deus pediu para que ele sacrificasse o único filho que ele tinha, que ele foi ter depois de quase 90 anos, um filho dele, com a esposa que ele amava. Deus pediu ele. Deus é mau? Deus é ruim? Deus não pensa em você? Não, pelo contrário. Ele quer te aperfeiçoar. Quer fazer de você uma pessoa santa, perfeita, muito, muito semelhante a Ele. Você se desapegar de homens, de mulheres, de coisas, de objetos, porque na glória nós só teremos uma função, que é adorar e servir a Deus. Então, lá não se dá em casamento, não se toma em casamento. Lá nós seremos como que anjos, diz a palavra, servindo para somente adorar a Deus. Então, Abraão caminhou 3 dias para esse sacrifício, para essa obediência cega. E você entra no deserto hoje, daqui 1 mês você quer a bênção de volta. Entenda uma coisa, irmãos e irmãs. Bênção fora de hora é maldição. Deus não vai trazer o teu esposo, não vai trazer a tua esposa de volta, enquanto você não estiver preparado para recebê-los. Porque com essa passagem deles pelo mundo, eles virão com carrapichos, conforme eu costumo dizer, virão com traumas, com costumes, que vão precisar de muita sabedoria e paciência nossa, que estamos na posição para ajudá-los a se libertar. Se você não estiver liberto, como você vai ajudar alguém a se libertar?
Se você não estiver curado, como você vai ajudar alguém a se curar? É o que a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo, é um cego guiando outro cego. Sejamos servos. A palavra servo aos olhos de Deus significa o quê? Aquele que não tem vontade própria, aquele que faz a vontade do seu Senhor. Então, se o Senhor te pediu, o seu marido pediu a sua esposa, entrega. Não segura aquilo que não é seu, porque senão o chicote vai estralar. Aí o chicote estrala. Tá bom, irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor e que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais e profundamente em cada coração, fazendo com que você entenda por que você está no deserto. Procure saber disso. Senhor, eis-me aqui, como disse Abraão. Senhor, eis-me aqui. Cumpra-se em mim o teu querer. E eu tenho certeza que todas as coisas serão colocadas no seu devido lugar. Você está vendo agora uma aparente bagunça, né? Deixa eu te explicar como é que Deus trabalha. Assim como as donas de casa vão me entender perfeitamente. Você hoje tirou o dia para arrumar o seu guarda-roupas. E como é que você faz? Está lá tudo bagunçado. Como é que você faz? Você tira toda aquela bagunça, quer dizer, parece que bagunçou mais ainda, né? E depois você pega coisa por coisa e coloca no seu devido lugar. Assim você arruma. No final você fala, nossa, ficou bacana. É assim que Deus está fazendo com você. Tirando tudo aquilo que você fez de errado no seu casamento e colocando no seu devido lugar. Não se preocupe com o silêncio de Deus. Deus trabalha em silêncio. Deus trabalha em silêncio. Sabe por quê? Porque se ele parar para dar ouvido o que você está sentindo, o que você está doendo em você, que você quer colocar para fora, Deus não trabalha. Então deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer o que só Ele pode fazer. E você vai louvar e adorar ao nome do Senhor. Porque aquilo que Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.